Pessoal, estamos começando então os exercícios práticos com a Versati. Como vocês podem ver, eu estou fazendo o exercício de linhas através da ponta de solda, né? Um acessório. Um detalhe importante que ao executar o traçado, eu devo tomar um certo cuidado porque no acessório ele tem um orifício de saída do gás, né? E esse orifício, se eu tiver com ele voltado para a área de trabalho, vocês podem observar que ele vai criar uma mancha, né? Um escurecimento. Esse escurecimento ele é ruim para o trabalho, então eu devo ter o cuidado de utilizar essa chama para a parte de cima, para que ela não afete o meu desenho, o meu trabalho. Então eu continuo fazendo através dos traçados, né? Se eu tiver feito um traçado previamente a lápis, ele pode me ser melhor, tá, pessoal? Então vocês podem observar que eu vou fazendo com calma, certo? Para evitar esse pequeno borrão, tá? Então só tomando esse cuidado. Então eu vou fazendo, executar, deixando a mão bem leve e vou fazendo o traçado do que eu quero. Esse é um estilo que eu estou utilizando. É o estilo mais inicial para quem está começando na técnica, tá? Vou fazendo ela passo a passo, procurar manter sempre traçado firme, né? Aqueles que possuem um domínio melhor de desenho vão se sobressair um pouquinho mais, tá? Mas aqueles que estão aprendendo ainda na técnica, é bom aprender a exercitar um pouco, tá? Principalmente em lápis. O lápis ele vai ajudar muito no efeito de traçar. Então eu vou executando, sempre tomando a atenção de eu usar uma graduação menor, tá? Não preciso com uma chama mais intensa, porque para traçados eu posso usar uma chama mínima, contanto que ele apareça no meu efeito, tá? Então eu vou fazendo, e aqui estou fazendo uma sequência numérica para vocês terem ideia. Observe que quando a caneta está a ponta está muito incandescente, ela sai fácil, sai bem mais fácil, tá? E aí o pessoal deve perguntar, quando que eu devo proceder à troca, o abastecimento do gás? Quando no indicativo do desenho, vocês já observarem as falhas no desenho, tá? No traçado que eu estiver fazendo, então isso vai indicar que eu vou precisar de dar mais uma recarga. Mas para traçados a recarga ela dura bem, tá? Então eu vou fazendo a sequência de 1 a 0, só para vocês terem uma noção de como eu posso fazer. Aí o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente deixar no contorno, quem é aqueles que desejarem, ou posso trabalhar em cima desses números com outros efeitos de preenchimento. Esses efeitos de preenchimento eu posso usar no traço ou no sombreamento, tá? Então eu vou começar a fazer no traço. Lembrando sempre, pessoal, que na utilização eu posso girar um pouco essa caneta e ela pode um pouco desrosquear o acessório. O que acontece? Então eu devo, para dar uma reforçada, apenas com a chavinha, que às vezes a ponta ela fica um pouco desrosqueada, e eu dou uma fixada para firmar ela melhor, tá, pessoal? Dei mais uma firmada, eu vou aumentar um pouco a graduação da chama, da temperatura da caneta, e vou fazer um estilo de traçado, que eu posso fazer o preenchido. Esse é um dos... observando sempre, pessoal, que eu deixei o pequeno orifício da ponta voltado para o desenho, então ele deu uma manchada. O pessoal deve estar perguntando, e agora, o que eu posso fazer? Eu posso ter um pequeno recurso, através de uma lixa de madeira, de grão 180, eu posso remover um pouco, eu posso minimizar esse borrão, tá, pessoal? Então eu vou fazendo, esse é um dos efeitos que eu posso usar de preenchimento do número, um efeito listrado, você vê que dá um efeito bem interessante.
Que outro efeito eu posso usar? Posso usar o pontilhado, pessoal. Ó, posso preencher com pontilhado. Também me dá um outro efeito interessante para aqueles que quiserem fazer, certo? Então posso usar esse preenchimento. Enfim, posso usar outros tipos de preenchimento também e pode me ser muito interessante. Aqueles que desejarem preencher mesmo, aí podem fazer ele chapado, como eu estou fazendo, com a ponta, né? Preenchendo como se fosse uma caneta mesmo. Eu preencho o vão do desenho. Lembrando que esse efeito assim é usado mais para, se eu usar a ponta de solda da Versatip, eu posso usar só em pequenas áreas, tá, pessoal? Usar áreas extensas ela não fica muito bacana, tá? Então eu posso usar para pequenos preenchimentos, como números aqui que vocês podem ver. Esse é um dos efeitos que eu uso com a ponta de solda da Versatip. Então eu vou preenchendo. Se eu quiser dar mais uma graduação de temperatura para ela ficar mais escurecida, eu posso. E ela vai ficar um pouco mais escura. Um efeito mais claro, posso dar também. Então eu vou dar um efeito bem escuro, bem chapado. Efeito chapado, vocês podem ver que o número está bem escurecido. Posso dar um efeito mais clareado? Posso sim. Só diminuir um pouco a intensidade da temperatura e eu não calcar muito a ponta da Versatip sobre o desenho. Eu fazer ela, ó, bem suavemente. O que ela vai acontecer? Ela vai dar uma tonalidade mais leve, mais clareada, tá? Isso é utilizado para sombreamentos bem mais leves, né? No decorrer do desenvolvimento da técnica da pirografia. Então vocês podem observar que eu usando, ó, posso dar um efeito mais clarinho no número. Então eu vou, através do uso, eu vou aprendendo a manusear bem a ferramenta e vocês com o tempo vão poder até descobrir outras técnicas que vocês mesmos vão fazer com a progressão da técnica do traçado que vocês forem fazendo. Então vocês viram que eu posso fazer um efeito mais clarinho no 4, né? E vou fazendo um efeito zigue-zague, preenchido. Então eu posso usar diversas maneiras aqui que vocês podem ver, tá, gente? Com essa ponta de solda, tá? Então ele me permite várias aplicações. Bom, posso usar outro acessório? Posso sim. Primeiramente, o que eu devo fazer, vou desligar o acessório da Versatip através do acionamento de estralar. Quando eu vejo que a ponta incandescente ela se apagou, é agora a hora que eu posso fazer para trocar o acessório, tomando sempre o cuidado de não encostar o dedo, pessoal. Vou somente desrosquear através da chavinha, tomando o cuidado dela. Devo usar sempre um pedaço da mesa, né, para que ela não possa afetar a mesa, né? Aí eu deixo ela numa pontinha que eu posso, certo? E vou fazer o procedimento de uma outra troca de outro acessório. Eu estou usando agora, pessoal, vou usar o acessório de corte. Esse acessório de corte eu vou rosquear e vou finalizar com o aperto da chave número 7. Certifiquei de que ela está bem firme. Vou proceder de novo, ligar a ferramenta através de levantando, acionando para cima, e ela já ficou incandescente a ponta. Então agora eu vou esperar aquecer só por uns segundos e vou fazer outros efeitos. Esse efeito que eu vou utilizar com acessório de corte, ele vai dar um efeito bem mais fininho, pessoal, que vai dar um efeito também bem interessante que eu posso estar fazendo, tá? Então eu vou preencher o número
número 6 através desse acessório de corte. Ele serve também para traçados bem finos. Então eu fiz o preenchimento, pessoal, com a acessório de corte. E eu vou fazer novamente em outro número. Ele dá um efeito rachurado. Eu posso usar também com vários direcionamentos. Necessário sempre estar com controle da ferramenta. Então eu fiz diversos efeitos, então como vocês podem ver, com esse acessório de corte posso dar outros efeitos, que são os efeitos mais finos. Posso usar mais outros efeitos? Posso sim, pessoal. O que eu vou usar agora? Vou usar o bico soprador. Esse bico soprador vai me servir para dar um efeito chapado, que eu vou utilizar nesses dois últimos números para você ter uma ideia dos efeitos, tá? Novamente desligo a ferramenta, uso a chave de desacoplamento número 7 e vou desrosqueando a ponta dela aqui, sempre tomando cuidado de não queimar os meus dedos. Tirei o acessório, vou usar então o bico soprador, pessoal. Esse bico soprador então vai dar o meu efeito de sombreado e chapado. Fazendo a fixação novamente. Muito bem, vou ligar novamente a caneta. Quando ela fizer aquele barulhinho característico e tiver incandescente então já estou utilizando. Vou usar o efeito mais claro, um sombreado mais claro, então eu minimizo no grau menorzinho e vou fazendo então o preenchimento do sombreado. Lembrando sempre, o pessoal pergunta qual a diferença entre sombreado e chapado. O sombreado ele pode ter uma tonalidade mais clara ou mais escuro. Isso é o sombreado, que ele vai fazer usado na composição com um traço. O chapado, pessoal, ele é escurecido, tá? Ele não tem tonalidade, embora possa ter uma tonalidade mais clara. Mas a característica do chapado ele é bem mais escuro, tá? Então vocês podem observar aqui, ó. Eu mantenho a distância, eu não preciso encostar como nos outros acessórios anteriores. Eu não preciso encostar na madeira. A distância do soprador com calor vai permitir com que eu faça um pequeno escurecimento que me dá o efeito de sombreado. Para eu usar o chapado, pessoal, uso a graduação maior, que aí ela vai me dar uma graduação mais escurecida. Ó, vocês podem observar que ela dá um escurecimento bem mais rápido. Então, com esses estilos aqui que estão resumidos nesse número, vou através da finalização desse último número, vocês podem ter uma noção clara dos efeitos que eu consigo fazer com essas pontas aqui que eu mostrei para vocês, desde o traçado, pontilhado, traçado mais chapado, um traçado mais leve e usando outras texturas, mais fina com a lâmina quente e com o bico soprador. Então, em resumo, são esses os estilos que eu posso usar nas figuras maiores que eu posso fazer nos quadros, enfim, e outros trabalhos que vocês usarem a criatividade, tá ok, gente? Então, sintetizando, são esses efeitos aqui. Claro que eu tenho uma abrangência maior, mas a princípio, para quem está começando na técnica, são esses estilos que eu vou fazer com as pontas, com os acessórios da Versatip. Tá ok? Então, muito obrigado e até mais.